Deus. Amados, estamos hoje aqui introduzindo o capítulo 2, o segundo capítulo dessa epístola. E o apóstolo Paulo, ele, portanto, começa este capítulo apresentando a batalha espiritual na qual ele estava envolvido. Ele mostra a batalha, a luta em prol do Evangelho. Interessante, quando Paulo fala acerca da pregação do Evangelho, ele sempre coloca em termos de uma batalha, de uma luta. Hoje em dia se ouve muito falar também de pregação do Evangelho. Entretanto, eu não vejo se falar da luta em prol do Evangelho. É certo que alguns vão dizer, ou vão interpretar a luta no sentido de que a igreja está lutando para pregar o Evangelho ao mundo, pregar o Evangelho àqueles que ainda não ouviram esta mensagem. Entretanto, a luta de que o apóstolo Paulo fala é uma luta que ocorre pela preservação da verdade no seio do cristianismo e não fora dele. Não é uma luta contra principados e potestades, uma luta externa, não é uma luta contra os homens ímpios, mas ele fala exatamente de algo que acontecia no seio da igreja. E isso nos lembra a parábola que Cristo contou acerca do trigo e do joio. Ele fala acerca daqueles a quem o maligno semeou, sendo este o joio. Mas essa relação com a parábola do joio é apenas para demonstrar como que Cristo diz que no mundo, porque o campo no qual a semente é semeada, no caso os filhos do reino é semeado, esse campo Jesus diz que é o mundo. Então não fala exatamente de um círculo religioso, tampouco se refere à igreja enquanto organismo, mas está falando em relação ao mundo. Então existe uma luta, uma batalha, sim, dos crentes, dos verdadeiros filhos do reino, com os filhos do maligno, que também estão no mundo, e que fazem oposição ao trigo, que fazem oposição aos filhos do reino. Aqui no caso de Paulo, essa luta, não é exatamente esta de que diz lá na parábola. A relação que eu coloquei é para demonstrar. Existe uma luta dos filhos do reino contra os filhos do maligno, que é o joio, que são os homens perdidos, que são os homens maus, os homens ímpios. Mas Paulo fala de uma batalha em defesa da fé, batalha essa que acontecia contra falsos irmãos, que estavam se filtrando no seio da igreja, em nome de Deus, em nome do Cristo, em nome do Evangelho, até mesmo falsos profetas, falsos apóstolos. É certo que estes podem ser considerados joio, né? Na parábola de Cristo é algo muito mais como eu posso colocar, muito mais aberto, muito mais inclusivo, porque fala do mundo, como que os homens no mundo são trigo ou são joio. Aqui Paulo fala não, ele fala de homens maus, embora joio, mas que agiam no interior das igrejas locais, que agiam no interior das igrejas em nome dos apóstolos, em nome de Deus, em nome do Evangelho, com o fim de distorcer a verdade do Evangelho. Paulo sabia que ele havia sido chamado, dentre outras coisas, para ser um guardião da fé. Quando Paulo, nos últimos dias da sua vida, estava preso, ele estava já para ser martirizado, ele sabia disso. Ele disse na sua última epístola que ele escreveu, 2 Timóteo, ele diz: desde já eu estou sendo oferecido por libação por muitos. Por isso ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Essas três expressões falam dessa luta, falam desse encargo do apóstolo. Ele diz: combati o bom combate. Ele quer dizer, o ministério que ele tinha era um combate, era um combater constante, era uma luta constante. Quando ele diz completei a carreira, ele quer dizer, se o encargo dele, se a missão dele era em prol do Evangelho, em prol da fé, contra os falsos irmãos, sobretudo no que diz respeito às falsas doutrinas que já se infiltrava na igreja naquele tempo, ele diz: eu completei a minha carreira. Ou seja, tudo aquilo que me foi
me entregue para que eu fizesse, eu realizei até o fim. Eu a realizei cabalmente.